Ei, gente, cheguei em Kassel aqui pra coletiva da Documenta. Eu não tenho ideia do que vai acontecer. A gente vai descobrir. Documenta de Kassel número 14 e aqui estamos nós. Na verdade não estamos mais em Kassel, estamos em Berlim. Não temos uma vista tão bonita, mas é isso aqui que a gente conseguiu pra hoje. Vamos começar do começo. A Documenta é uma exposição de arte contemporânea que acontece na cidade de Kassel, na Alemanha, a cada 5 anos, desde 1955. Ela dura 100 dias. Tá aí junto da Bienal de Veneza como um dos eventos de arte mais importantes do mundo. A Documenta desse ano ela é bem especial porque pela primeira vez ela acontece em duas cidades, Kassel e Atenas. A Documenta em Atenas começou dia 8 de abril e a de Kassel agora dia 10 de junho. No total são 163 dias de exposição. O título da Documenta desse ano é Learning from Athens, Aprendendo com Atenas. E o diretor artístico é o polonês Adam Simchik. A gente veio pro preview de imprensa. Rafael tá super imprensa hoje? Tô na média de idade também. Ah, que ridículo você falar isso. Ó, já tô vendo aqui essa papelada toda, que é infinito. Então eu não tinha lido nada, nenhuma crítica, nenhuma opinião de um jornalista, e foi uma experiência interessante construir o meu próprio ponto de vista e aos poucos ser contaminada pelo que as pessoas iam falando. É muito louco, né? Porque a gente fica aqui tentando desmistificar a arte, mas por várias vezes passou na minha cabeça, será que o que eu tô pensando e o que eu tô achando dessa obra é certo? E não tem, né? Não tem isso de certo, ou pelo menos não deveria ter. Na coletiva de imprensa, além do Adam, os curadores parceiros dele também falaram sobre a exposição, e diferente da Bienal de Veneza, que celebra a arte e tem o artista como protagonista, a Documenta vem com um discurso muito mais engajado. Primeiro, essa questão de ter parte da exposição acontecendo em Atenas. E aprender com Atenas, que tem essa característica de ser um lugar de debate político. Além disso, a Grécia passou por uma crise econômica séria desde 2008 e é um lugar que recebe muitos refugiados e imigrantes. Eu tava meio cética com a coletiva, mas eles falaram umas coisas legais. Acho que eu tô um pouco situada agora do que vai acontecer. Pois bem, vamos ver umas artes. São 160 artistas de mais de 50 países participando dessa Documenta e eles estão expondo em Kassel e Atenas. Não tem nenhum artista brasileiro participando dessa Documenta. Acho que a primeira obra que vale a pena comentar é o Parthenon de livros da artista argentina Marta Minujín, porque ele fica ali enorme, bem no centro de tudo. A estrutura das colunas é feita de livros que foram proibidos ou censurados em algum momento da história. E o lugar onde essa obra está exposta era onde os nazistas queimavam os livros banidos. Poder do conhecimento, minha gente! O formato de Parthenon é uma referência à Grécia, país parceiro dessa Documenta, e também é uma homenagem à democracia. O Rafa fez até uma ponta no documentário que estavam gravando sobre essa obra. Outro trabalho que fica ali na Praça Central é do Rio Aká e trata da questão dos deslocamentos humanos. Ele mesmo, o artista, andou da Turquia até a Grécia e não tinha dinheiro nem para pagar um hotel. E nesses tubos ele colocou ambientes de casas e durante a Documenta 13 estudantes vão passar a noite lá. Animal, hein? O Fredericianum, que é o museu central da Documenta e que, curiosamente, foi o primeiro museu público da Europa, está ocupado com a coleção do EMEST, que é o Museu Nacional de Arte Contemporânea da Grécia. Esse intercâmbio é uma oportunidade para as duas instituições aprenderem uma com a outra e também sobre o papel social da arte e da sua capacidade de denunciar, transformar e também curar o nosso mundo traumatizado. Essas são palavras do texto da curadoria. As obras tratam de cruzamento de fronteiras, diásporas, trocas culturais, questões existenciais, mitologias e memórias pessoais e coletivas. A coleção dá ênfase aos artistas gregos pioneiros e tenta demonstrar a complexidade social, política, financeira e ambiental que nos rodeia e essa nossa busca por um novo humanismo. Tem um vídeo muito interessante que chama Eye Soldier, que são imagens do Dia Nacional da Juventude e do Esporte na Turquia, que é celebrado no dia da Guerra da Independência da Turquia contra os aliados em 1919. O vídeo tem duas imagens simultâneas, uma de um soldado jovem que fica assim em câmera lenta
documenta, e a segunda de um homem lendo um texto sobre as virtudes de um homem que luta e morre pelo país. Esse vídeo completo tá disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. Ainda no Frederizianum tinha uma performance que era uma instalação com um balcão, uns projetores, umas telas e imagens de arquivos de documentos políticos ou de dramas recentes da história da Grécia. E tinham umas mulheres que ficavam mexendo nessas imagens, colocando nos projetores e às vezes chamavam as pessoas para conversar sobre aquelas imagens. Na Torre do Frederizianum fica saindo uma fumaça branca, a gente já tinha comentado sobre esse trabalho, que é do Daniel Knorr. E agora, para onde vamos? Que estamos muito perdidos, somos muito iniciantes em Documenta. Estamos perdidos no nosso primeiro dia. Olha a quantidade. Mas acho que vai dar tudo certo. Além do Frederizianum, as obras da Documenta estão espalhadas por muitos lugares, muitos mesmo. No terceiro dia que eu tava lá, eu escutei um senhor assim pelo telefone falando com não sei quem. Eu estou exausto, não quero ver mais nada. Porque, assim, realmente, eu vou dizer, eu no segundo dia eu já tava assim... Bom, o Documenta Halle é um dos únicos edifícios que foi construído para abrigar a Documenta. Lá tem trabalhos como o do Bodik, da Miriam Khan, da Lala Hook, que tem inclusive cartazes ativistas que ela fez para o Women's Action Forum, com imagens de jornal de crimes contra mulheres. Tem as telas do Stanley Whitney, que tem títulos musicais como Stay Love Song, Blue Love Song. Nossa, que animal! Tinha um tablado de madeira, um palco, que na história reflete representações de poder, e esse palco ele tem um formato italiano que ele é um pouco inclinado, e por isso ele cria uma hierarquia na posição dos personagens, e existe uma reflexão da artista de que na plateia também existe uma hierarquia, seja antigamente quando tinha o lugar do rei sentar, até hoje com o preço dos ingressos. Tinha um vídeo engraçado de uns caras mascando chiclete. O segundo dia a gente começou por um lugar muito legal, que é uma antiga estação de trem que eles ocuparam com algumas instalações de vídeo. A entrada é por um container e você não tem ideia que vai descer e vai ter esse lugar gigante lá embaixo. A primeira instalação chama Monday, são cadeiras de escola e um vídeo dos alunos se revoltando contra o professor. Descendo nos trilhos tem uma instalação com várias telas e imagens que fazem referência à guerra, ao machismo, à natureza, à cultura, tem até o Trump. Bom, daí tem a Noi Noi Gallery, que fica em um antigo posto dos Correios. Na coletiva, um dos curadores falou do espaço de exposição como um lugar de incerteza, de pensar o que é ser humano. E a gente está vivendo um momento de incerteza, seja no âmbito político, a relação entre o indivíduo e sociedade, mas também de identidade. Logo na entrada, já tem uma performance da Maria Hassabi, que uma mulher ou um homem ficam se mexendo muito, muito lentamente. É quase um caracol, assim, se contorcendo muito devagar. E eles estão ali no meio de todo mundo, alheio a todo aquele movimento ao redor. Tinha uma instalação que falava sobre a tonelada de ossos de bisão que eram transformados em fertilizantes nos Estados Unidos de 1800, ou enviados para a China e tratados como ossos de búfalo e vendidos super caro. A foto da pilha de ossos é bizarra. E a artista fez um paralelo com o abate de renas na Noruega e mandou produzir um colar enorme de ossos de rena. A Beatriz Gonzalez fez uma cortina com o Déjeuner-sur-l'Herbe do Manet, tinha uma sala de leitura do Rachid Darin, mas uma das obras mais comentadas foi um vídeo com o resultado de uma investigação conduzida por uma agência de Londres, em colaboração com a Sociedade de Amigos do Halit. A sociedade tem esse nome por conta do Halit Yozgat, um jovem de 21 anos que foi assassinado na cidade de Kassel em 2006. Eles reconstruíram a cena do crime a partir de documentos da investigação que vazaram na internet e descobriram umas coisas estranhas. Uma das testemunhas, que era um cara chamado Andreas Temme, que também era um agente do serviço secreto alemão, ele disse no depoimento que não viu o Halit morto, mas eles fizeram todos os cálculos segundo a reencenação dele e é impossível que ele não tenha visto ou ouvido os tiros. E a polícia fechou esse caso sem ter sido concluído. O assassinato do Halit foi o nono de uma série cometida por um grupo neonazista. The murder took place after Andreas Temme left the internet cafe. Is not possible. Então fica ali a dúvida, por que o Andreas Temme não disse a verdade? Será que ele estava acobertando o assassino ou ele não queria se envolver naquilo? Existe o fato de que a polícia secreta alemã estava infiltrando agentes em grupos neonazistas
que era o caso do Andreas Theme. Enfim, é um trabalho que questiona os limites da arte e para que ela serve. Por outro lado, ela trata dessa sensação de impotência diante da injustiça e como a sociedade civil e as instituições culturais devem se comportar diante de um caso como esse do Halit. Pois bem, o outro espaço de exposição que eu acho que é o que tinha o maior número de obras é a Neue Gallery. O destaque é o trabalho da artista trans Lorenza Bottner. A Lorenza nasceu Ernest Lorenz Bottner em 1959 no Chile, em uma família de origem germânica. Aos 8 anos, ela teve os 2 braços amputados por conta de um choque elétrico. Ela se mudou com a mãe para a Alemanha, passou por cirurgias, mas se recusou a colocar próteses de braço. E ela desenvolveu um interesse por balé clássico, jazz, aprendeu a pintar com a boca e os pés e estudou pintura na Escola de Artes de Kassel. Ela começou a usar o nome Lorenza e se retratar nas pinturas como mulher, e ao mesmo tempo o trabalho dela empodera esse corpo trans sem os braços e dá a ele essa potência sexual e política. Ela transformou o ato de pintar em performance, ela pintava nas ruas com os pés e a boca e criou o seu direito de existir sendo ela mesma. A Lorenza morreu em 94 por conta de complicações relacionadas ao HIV, mas realmente é poderosa. Na coletiva de imprensa, o curador responsável por essa pesquisa sobre sexualidade e gênero disse que nessa documento eles estão quebrando paradigmas, pensando formas não binárias de existir, especialmente no contexto do museu. Esse curador é trans, ele citou o processo dele de transição e disse que o museu também está passando por um processo de transição para um museu que não tenha raça, sexo, gênero, classe. Ainda na Neue Gallery tinha um trabalho muito interessante sobre livros confiscados pelos nazistas e os registros de origem desses livros que permite que eles voltem aos seus donos originais. Esse projeto documentou a compra de 40 mil volumes confiscados em apartamentos de judeus deportados de Berlim. Quando os nazistas subiram ao poder, eles criaram uma agência governamental que controlava a arte e a cultura. E eles monitoravam os leilões. Tudo que era vendido ou comprado passava por eles. Esses documentos hoje são muito importantes para encontrar os verdadeiros donos das obras de arte, por exemplo. Tinha um outro espaço de exposição que era o Palais Bellevue e eu gostei muito de um vídeo que tava lá, de uma artista israelense, chama The Dust Channel, e era um casal obcecado pelo aspirador de pó. E além do casal, que era tipo uma opereta, tinham clipes de cenas domésticas do aspirador, intercalados com entrevistas, cenas pornográficas, publicidades, tudo rondando aspiradores de pó. E essa coisa do casal querer se livrar da poeira é um sinônimo da xenofobia. E tem muito mais coisa espalhada pela cidade. Tinha que passar, assim, uma semana em Kassel pra ver tudo. Tem várias obras ao ar livre. Tem os pavilhões de vidro, por exemplo, que eu gostei muito das pinturas da Vivian Sutter e da performance da Georgia Sagre. Por curiosidade, o orçamento da Documenta gira em torno de 37 milhões de euros. A maior parte desse dinheiro vem de impostos pagos pelos alemães. Na coletiva, alguém do governo que falou até chegou a comentar sobre isso. Provavelmente eles sofrem críticas de usar esse dinheiro para arte e não em reformas sociais e de outros tipos, mas ele argumentou que um mundo sem arte, sem criatividade, é um mundo que ele não quer viver, enfim. Como que é isso, esse mundo sem criatividade, sem inovações e sem você pensar o subjetivo também, né? Na coletiva eles disseram como o artista é importante para manter o diálogo vivo e como a gente precisa da voz da arte para acordar o nosso espírito para coisas que estão ao nosso redor, mas a gente não consegue ver. Afinal de contas, o que é importante? E qual é a sociedade que a gente quer viver? Eu acho que a Documenta não te dá uma conclusão, pelo menos eu não tenho uma conclusão. Eu acho que é mais como essas obras vão ressoar em você e o que elas vão te fazer pensar e sentir. Agora, chegaram a dizer que essa Documenta era muito politicamente correta. Eu não sei, mas eu concordo que a gente tá sim em busca de um novo humanismo, porque do jeito que tá meio esquisito, né? Tem muita coisa boa no nosso mundo, mas também tem muita coisa estranha, que a gente precisa pensar em novos caminhos mesmo. Muito bem, meus amores, vamos conversar por aqui, muitos assuntos, não é mesmo? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, muitos vídeos de arte pela frente. Beijo pra vocês, tchau!